Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer recebê-la aqui no meu perfil, né? Já participei no teu perfil, já gravamos um vídeo para o canal do YouTube quando eu estive em Portugal. Foi um Muito prazer também bacana. conhecê-la pessoalmente. E hoje aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os 5 passos, né, para começar aí uma advocacia digital. Inicialmente, eu gostaria que tu se apresentasse aqui para minha audiência, né? Pode ter alguém que ainda não te conheça, então vamos lá. Bem, Mai, muito obrigada pelo convite. Nós temos aí uma parceria de longa, digamos assim, não tão longa, mas muito sólida, muito de muita reciprocidade. Então, eu agradeço por você estar sempre dentro dos meus projetos, por compartilhar das minhas ideias. Enfim, eu realmente admiro muito seu trabalho. Bem, gente, eu já vi que tem vários alunos da mentoria. Os alunos da mentoria têm cupom de desconto no curso da Tem. Mai, então confiram lá. Maria, eu vi que comentou aí, tô vendo uma galera lá do perfil, obrigada. Que Boa legal. tarde a todos. Eu me chamo Anastácia Amaral. Mai já fez uma apresentação, então eu vou ser bem objetiva para poder a gente focar no tema hoje. Eu atuo no Brasil e em Portugal, gente. Minha sede no Brasil fica em Salvador e aqui em Portugal, em Lisboa. Eu sou advogada, especialista na área de família e sucessões, e nos 2 últimos anos a gente alargou as áreas do escritório para atender demandas internacionais, tanto no âmbito do direito de família e sucessões, como também no âmbito de internacionalização de empresas e imigrações. A gente percebeu que havia uma espontaneidade nesse mercado e também é um objeto do tema de hoje. Então, o escritório foi se preparando nesses últimos anos e a gente tem realmente conseguido crescer bastante nesses segmentos. Além disso, eu sou empreendedora, desenvolvo um trabalho voltado para o empreendedorismo jurídico, eu tenho um programa de mentoria, estão com as inscrições abertas, inclusive. Mais adiante eu falo um pouquinho, se Mai me der essa oportunidade. E eu ajudo, através desse programa de mentoria, aos advogados estruturarem mesmo os passos para consolidarem uma carreira de resultados. Mais ou menos isso. É isso aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse programa. Ana, inicialmente, assim, para introduzir a conversa e nós chegarmos nos 5 passos, é importante que tu fale um pouquinho por que da escolha de Portugal, né? E por que empreender, o que te levou a empreender em Portugal. Então é importante passar essa contextualização para eles. Bem, gente, eu advogo há 8 anos e sempre advoguei. Ao longo de aproximadamente 5 anos, eu acumulava atividade de prestadora de serviço para alguns escritórios de advocacia, sem ser em regime de exclusividade. E nos 3 últimos anos, e aí a gente já soma essa minha vinda para Portugal, eu criei uma estrutura para empreender na advocacia de forma autônoma. Montei a minha sede em Salvador, eu já tinha uma sede menor, mas eu montei uma sede e veio um projeto tecnológico meu e do meu marido, é um projeto familiar, nós temos outras empresas e nós fizemos um estudo, Mai, e vimos que Portugal está dentro de uma rota de tecnologia, né, nesses últimos anos, com foco em investimentos e financiamentos e linhas de crédito para esse segmento. Mas como eu sou muito apaixonada pela advocacia, a gente também cogitou alguns outros países, nós percebíamos que a advocacia, eu fiz uma pesquisa de mercado e por conta de um acordo de reciprocidade, né, que existe entre as ordens do Brasil e de Portugal, nós optamos por Portugal por conta disso, porque eu poderia advogar e nosso projeto de tecnologia, que também tem correlação com o direito, teria um terreno fértil, assim digamos. Então, foi um planejamento que levou aproximadamente 8 meses, em que eu fiz um levantamento do custo, de como era o requerimento, como seriam as áreas de atuação que haveriam possibilidade de inserção no mercado de trabalho para mim. E também, obviamente, não é o foco da live, mas também fizemos pesquisas paralelas a essa questão voltada para essa nossa outra empresa de tecnologia. Então, Portugal veio exatamente por casar os nossos 2 objetivos profissionais, a área de tecnologia é a área de expertise do meu marido, então a gente acabou casando, digamos assim, as 3 coisas no melhor cenário. E aí Uhum. foi que Portugal foi eleita, e há 2 anos a gente está com a sede do escritório aqui, e cada vez mais aprimorando mesmo, aprendendo e, enfim, realmente crescendo. Então, Portugal foi mais ou menos por esse motivo. Mais ou menos não, convictamente por esse motivo. Nós optamos por esse país em decorrência de ter todos esses fatores bem equilibrados no momento da escolha. E a gente sabe que tem um número grande de startups em Portugal.
E também tem um número grande de advogados, né, que saíram nos últimos 2 anos do Brasil para Portugal. É importante ressaltar que a Ana faz esse processo, né, se você deseja migrar, a Ana trabalha com esse tipo de trabalho, né, Ana? Faz todo o processo Exatamente. da imigração, né? Voltado Exatamente. aí aos profissionais da área jurídica, e não só da área jurídica, né? Qualquer pessoa que Não. deseja fazer uma imigração, se trabalha com essa parte. Então, vamos entrando já nessa questão dos primeiros, dos 5 passos, né, para ter uma advocacia digital. Qual o primeiro passo para atuar na advocacia de qualquer lugar do mundo? O que tu considera aí? Qual o teu primeiro passo, na realidade? Vamos dizer assim, gente, que a gente precisa digitalizar o nosso escritório. E quando eu falo digitalizar o nosso escritório, Mai, perpassa exatamente, primeiro, pela quebrança de paradigmas. Uhum. Nós, advogados, temos uma tendência natural do tradicionalismo da profissão a acabar resistindo ao novo. Né? Uhum. Então, por esse motivo, a gente acaba realmente operacionalizando as tarefas jurídicas de maneira geral, ainda as que podem ser executadas de maneira digital, a gente acaba, pela tradição, operacionalizando as coisas muito fisicamente, muito tendo que ir, não se utilizando dos recursos digitais, acreditando que eles não vão ter sucesso. Então, vocês precisam, gente, começar a pensar no momento em que vocês querem internacionalizar a carreira de vocês, estenderem de um município para o outro, de um estado para o outro. A gente está pensando aqui do ponto de vista de expansão mesmo. Você precisa começar a se desprender o máximo possível de estruturas físicas, como, por exemplo, arquivos físicos. Então, utilizar os recursos de nuvem cada vez mais. Levar para os seus clientes as possibilidades de uso de meios de comunicação cada vez mais digitais. Levar para o seu cliente através do seu discurso, do seu contato, né, da sua forma de se comunicar, que para ele é muito mais vantagem um atendimento online. Isso tudo é uma construção. Eu quero deixar muito claro aqui para a audiência da gente hoje que isso não acontece da noite para o dia. É Uhum. óbvio que vai haver uma resistência da parte de algum cliente, em que vai ser o seu estudo de caso para entender por que ele resiste, para você aprimorar cada vez mais a possibilidade dele ter a receptividade daqueles meios de comunicação. Então, vocês precisam pensar em digitalizar o escritório. O que significa isso? Sendo bem objetiva. Comecem a utilizar recursos da nuvem, comecem a utilizar meios de comunicação digital, diminuindo cada vez mais o despertar do seu cliente da necessidade de ter que ter contato com você. Uhum. Comece a ter celeridade nas suas respostas. Eu estou lendo um livro, Mai, que fala sobre marketing. Eu sou advogada, gente, mas depois que eu entrei para o mundo digital, é inevitável você acabar tendo vontade de aprender sobre esse universo. Sim. E tem uma passagem do livro que hoje me chamou a atenção, menino. A gente é hiperestimulado e as pessoas fazem escolhas muitas vezes em 2, 3 segundos. Então a gente precisa ter celeridade na resposta, ou elas acabam optando por um outro advogado, um outro serviço, um outro local, por conta da lentidão. Sim. Então, a digitalização do escritório perpassa por essa automatização de alguns tipos de contatos, como, por exemplo, o WhatsApp Web. É uma ferramenta riquíssima para você fazer um acolhimento inicial do cliente, já ter uma mensagem automática. Não é criar um distanciamento, gente, é fazer com que essas ferramentas que possam potencializar a nossa capacidade de ter mobilidade. Então, é importante a gente ter essa consciência. Então, hoje o escritório, ele tem todo o conteúdo na nuvem. Quando uma das preparações, Mai, para esses 8 meses antes de mudar para Portugal, foi digitalizar todo o material do escritório para estar na nuvem. Foi criar meios de comunicação e gestão como estagiária, porque à época ela estava no Brasil, para eu poder monitorar as peças processuais que ela fizesse, tudo via web. Os processos, a maioria dos tribunais hoje, gente, trabalham com processos digitais. Então, a gente consegue operacionalizar as nossas atividades profissionais de contencioso, inclusive, pela via digital. Sim. Então, eu diria, Mai, que a gente precisa explorar essas ferramentas para poder conseguir ter cada vez mais mobilidade. E é importante, né, que até a Ana deixou bem claro, que essa questão do planejamento, né?
Eu também, né? Não moro no Brasil, eu também passei por todo um planejamento. O meu foi mais longo, o meu foi 3 anos, né? Então, eu tive aí um planejamento de 3 anos para sair do Brasil. E nesses 3 anos, eu trabalhei o fortalecimento da minha marca, né? Eu não sou advogada, tem muitas pessoas que acham que eu sou advogada porque eu trabalho com marketing jurídico, né? Marketing jurídico é importante que você tenha conhecimento em marketing, né? E estude marketing. Eu estudo marketing há 11 anos, mas nos últimos 6 anos eu foquei no marketing jurídico e tenho estudado segmento jurídico. Então, assim, houve todo um planejamento, tanto por parte da Ana, por minha parte, para sair do Brasil, um fortalecimento de marca. E também é importante frisar, deixar claro, que nesse trabalho de advocacia digital ou qualquer outra profissão, é importante a criação de produtos digitais. Eu já venho falando muito sobre isso para o advogado, sobre a criação de produtos digitais. Esse é o futuro e o futuro é agora. E é importante que você tenha a mente aberta, né, para a tecnologia. Agora, com esse boom da pandemia, todo esse problema, muitas empresas que não estavam inseridas 100%, né, no mundo digital tiveram que correr atrás da máquina, né? Parece que veio realmente para mudar a visão, né, do mundo empresarial. A gente sabe que existem empresas que são altamente tecnológicas e outras agora estão se adaptando, né? E aí passam por muitas dificuldades. Então, é importante que esteja aberto a mudanças, né? E que enxergue novas possibilidades aí no mundo digital. E como as ferramentas digitais impactam no atendimento Brasil versus Portugal? Meio que já falou aí na primeira... Não, mas de forma bem específica, que as ferramentas digitais impactam predominantemente as dos meios de comunicação mais recorrentes, gente. E aí que vem o pulo do gato, que é o que sai da média, que é o que todo mundo faz. O que todo mundo faz para o seu cliente? Eles sugestiona o uso do Skype, do Zoom, que é uma ferramenta que já está há bastante tempo no mercado, mas que agora está sendo muito falada por conta da pandemia, por conta do isolamento social. O Google Hangout é uma outra ferramenta. A gente tem o WhatsApp Web, o WhatsApp Vídeo. Existem vários meios de comunicação digital. E o que tem feito com que os clientes tenham rompido um pouco a resistência, na verdade, o que fez lá atrás, não agora, porque isso já é uma prática do escritório que não é inerente, que não surgiu, não precisou ser estabelecida por conta da pandemia. Isso é uma prática do escritório, pelo menos há 2 anos e meio. Foi trazer para o cliente a aproximação do uso da ferramenta, como compartilhando com ele como usar. Vídeos explicativos, Mai, ajudam muito a desmistificar a dificuldade que no subconsciente fica. Então, essa foi uma estratégia que a gente adotou para um determinado público do escritório, em que eu gravei telas do computador e mostrei para os clientes como é que essas reuniões poderiam ser operacionalizadas, para que não houvesse da parte deles essa resistência do uso dos meios digitais. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas? Skype, Zoom, o Google Hangout, WhatsApp para poder fazer chamadas de vídeo. O Skype, gente, para quem não sabe, ele tem contas diversas, que você pode inclusive ter um número de telefone, por exemplo, do Brasil, sendo que você contrata essa linha por internet. Por exemplo, eu tenho um número fixo do escritório do Brasil e o meu telefone é esse. Ele é um telefone que está aqui em Portugal e a pessoa lá de Salvador, por exemplo, ela faz uma chamada local para mim. Então, existem vários instrumentos tecnológicos, Mike, que nos auxiliam. WhatsApp Web, por exemplo. Agora eu estou aqui na live com vocês. Meu WhatsApp Web do escritório, ele já está programado, já tem uma mensagem. Eu tenho uma rotina de responder esses clientes para que não haja um lapso muito grande, mas como, obviamente, eu sou multitarefas, eu não consigo estar respondendo ao cliente e falando com vocês aqui. Então, eu já fiz o acolhimento inicial e ele já sabe que vai contactar comigo nos minutos seguintes. Então, essas ferramentas auxiliam muito. O Google Drive, o Dropbox, eu particularmente gosto muito do Google Drive, é o que eu uso de maneira predominante. Mas não existe, isso é uma questão de você testar. Uma outra ferramenta, Mai, que eu utilizo muito no escritório, que me ajudou muito a gerenciar tarefas. A gente, agora no nosso projeto digital, eu não estou utilizando mais essa ferramenta,
porque a gente está testando a nossa. Uhum. Mas é uma ferramenta interessante para se pensar até quando vocês conhecerem a minha. O Trello é uma ferramenta bem interessante. TRELLO é uma ferramenta muito interessante de gestão de tarefa. Então, eu utilizava muito com os meus estagiários para que eu pudesse ter um monitoramento do que eles fizeram, para que eu pudesse ter realmente um histórico do desenvolvimento das tarefas que foram adotadas. Então, acho que essas ferramentas, gente, são ferramentas muito interessantes de serem avaliadas e percebidas, né? Qual é que se comunicam melhor com o público de vocês. Vocês perceberam que com essa questão da pandemia, a pandemia ela trouxe, na realidade, uma questão muito forte, que é a proximidade com o cliente. Né? Então, para você não perder os seus clientes agora nesse momento de crise, é importante que você fortaleça, né, a proximidade, o relacionamento. Então, a Anastácia contou aqui para gente que ela adotou, né, algo que realmente é muito interessante e muito bacana. Ela gravou telas explicando como utilizar ferramentas específicas para submeter aos clientes, né? Além do que ela já faz para os clientes, ela teve todo esse cuidado, né, de observar e gravar aulas para explicar, olha, para usar a ferramenta Zoom tem que fazer assim, assado, né? Então, assim, esse cuidado com o cliente, essa aproximação agora nesse momento é essencial. Inclusive, criação de materiais para envio aos clientes, um e-book sobre as mudanças na legislação trabalhista agora em função do coronavírus, né? De acordo aí com as áreas que você atende, se aproxime mais, mande uma mensagem para o cliente perguntando se ele não está precisando de algo a mais, alguma informação, se ele tem alguma dúvida, né? Então, assim, muito importante. Parabéns, Ana, uma ótima atitude. Antes de nós irmos para a próxima pergunta, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do programa da Mentoria Jurídico em Pauta, que está com as inscrições abertas até o dia 10. Conta um pouquinho sobre esse programa para eles. Gente, é um programa do coração, tá? É um programa voltado para advogados com, em média, até 10 anos de carreira, que idealizam, né, consolidar práticas empreendedoras para realmente obter melhores resultados na advocacia. Hoje a gente vive uma realidade na advocacia em que tem gerado um temor muito grande dentro da classe, sob a justificativa de que há uma grande concorrência. Eu, particularmente, não compartilho dessa opinião. Eu acho que não há advogados preparados para empreender no mercado. Por esse motivo, existem muitos advogados frustrados profissionalmente. Posso falar isso com propriedade, porque em 8 anos, eu não vivi 8 anos de glória. Eu já passei por muitas dificuldades na advocacia, até que eu percebi que as dificuldades que eu viviam eram exatamente pelas minhas falhas operacionais mesmo e de falta de visão do meu negócio, da minha advocacia. E eu fui em busca de aprender recursos em outras áreas, aplicar na advocacia, e aí eu montei o programa de mentoria com a finalidade de sistematizar e compilar o que é que de gestão é importante para a advocacia, o que de marketing é importante para a advocacia, sem obviamente, eu crio o start para o advogado para ele buscar o seu curso, para ele buscar um outro curso de finanças. Eu começo a mostrar para ele quais são os conhecimentos iniciais que ele tem que incessantemente buscar na carreira dele. Então, o programa já tem 3 anos, completa esse ano. A gente já ajudou aí quase 100 advogados. Dentro desses 3 anos, estamos com a 15ª turma aberta e eu estou muito feliz com o resultado do trabalho. Vocês todos estão convidados a fazer parte do programa. A Mai colabora com o programa, com o curso dela, com um cupom de desconto, e os seguidores dela estão com um cupom de desconto exclusivo, que é o Maiara Trombini 10. Então, vocês que estão aqui na live podem adquirir o curso com esse desconto exclusivo. Então, assim, serão muito bem-vindos. Eu ficarei muito feliz de tê-los lá. É um programa muito legal, né? Vai desde o mindset empreendedor do advogado, a parte de finanças, tem uma aula sobre oratória com um convidado específico, né? A parte de finanças é com a Catarina Amaral. Então, engloba aí, e além disso, a Anastácia ainda disponibiliza modelos, né, de documentos. Para poder ter acesso, Mai, ao conteúdo programático, gente, acessem o site
www.juridicoempauta.com.br. E no meu perfil, o Jurídico em Pauta _, no link que está na bio também tem o conteúdo programático. Então é sempre bom dar uma conferida, é importante dar uma conferida. Sim, e qualquer sim. dúvida eu estou à disposição. E aí vocês usam o cupom da Mai, que É. Maiara Trombini 10. Isso, tem algumas perguntas, mas a gente vai deixar para o final, tá? Quanto às áreas de atuação, Ana, tu acha que elas influenciam no trabalho remoto de outro país? Sim, sim. Eu posso falar isso pela prática, literalmente. Eu sou uma advogada que atua na área de direito de família e sucessões, Mai, nos últimos 4 anos aproximadamente, né? Eu, assim como a maioria dos advogados, iniciei minha carreira atuando de maneira generalista, tinha uma demanda muito espontânea de contratos e consumo, e com o passar do tempo mesmo eu queria me especializar. Eu tinha afinidade, eu falo muito sobre isso. Eu tenho uma aula exclusiva no programa falando sobre segmentação, Mai, que é uma dor muito grande dos advogados, a dificuldade de saber escolher áreas. E aí eu percebi que eu tinha afinidade com direito de família, eu tinha mercado com direito de família e sucessões, isso há aproximadamente 4 anos atrás. Fui em busca de me capacitar e comecei a atuar na área do direito de família e sucessões e criei realmente uma referência bem bacana em Salvador nesse segmento. Quando eu comecei a me planejar para vir para Portugal, Mai, eu percebi que havia mercado para o direito de família em escalas maiores, direito sucessório em proporções menores em Portugal, e havia uma demanda internacional interessante como vocês já ouvi alguns comentários aqui, há um intercâmbio muito grande de pessoas entre Brasil e Portugal, então há patrimônios de pessoas que estão no Brasil e em Portugal, e o escritório assessora em todas essas gestões específicas. Só que, Mai, eu percebi, logo quando eu cheguei aqui, que o contencioso no direito de família, ele ficaria difícil de ser gerido à distância. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que algumas áreas do direito precisem de mais tempo para poder acolherem o digital do que outras. Então, o escritório já tinha um perfil colaborativo e em busca do extrajudicial. Então, eu foquei mais ainda nisso, porque eu percebi que o cliente de contencioso, ele queria mais contato, e é natural do cliente de família, tá? De sucessões. Ele tem necessidade, às vezes, do ver, do olhar, porque ele está carente por outros motivos. Então, isso é uma peculiaridade do direito de família. A minha advocacia sempre foi muito humana, então eu sempre tive muita vontade de acolher o cliente, de estar disponível, de orientar das coisas mais simples, como um remédio que não comprou, as coisas mais graves. Então, dentro dessa perspectiva, gente, quando vocês querem realmente criar uma mobilidade profissional, é interessante pensar em áreas em que você perceba que realmente há uma tendência maior ao digital. Então, a área extrajudicial é uma área que tem uma tendência maior ao digital. A área consultiva é uma área que tem mais tendência ao digital. A área empresarial é uma área que tem uma tendência ao digital. A área tributária para determinados segmentos. E aí a gente vem com consultivo, vem com algumas segmentações mesmo de ordem administrativa, que você consegue operacionalizar isso através da colaboração de terceiros. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Então, a minha opinião é que sim, algumas áreas respondem melhor e outras levam mais tempo. Então, para que a gente possa obter resultados em menor tempo, é interessante se você, por exemplo, no meu caso, eu não consegui sair do contencioso de família, eu comecei a atuar aqui no contencioso de família, porque realmente, assim, eu gosto, é algo que me dá prazer, de fato, como profissional. Mas pensando como empresária, né, visionando o meu negócio do ponto de vista internacional, a gente vem investindo, obviamente, de forma extrajudicial, para que nós possamos, obviamente, operacionalizar sem nenhum tipo de fronteiras, de uma forma mais fluida. Então, fica aí essa sugestão de vocês começarem a pensar, por exemplo, todas as áreas vão ter vertentes mais fáceis de ter receptividade no digital e alguns segmentos dessas áreas, alguns subnichos dessas áreas vão ter mais resistência. Então, olhem para dentro da advocacia de vocês, é isso que eu ensino na mentoria. Olhem para a advocacia de vocês, quais são os subnichos de mercado de vocês e quais são os que vocês podem trabalhar em cima para poder reverter isso em resultado. E aí, resultado vem
de várias formas: financeiro, crescimento do escritório, expansão, boas parcerias, né? Resultado não implica só honorários, resultado é um conjunto de coisas. Sim, porque consultivo dá para atuar de qualquer lugar do mundo mesmo, de forma online, né? O que precisa mesmo é de contencioso e alguns parceiros no Brasil, né? Tu tens em Salvador um escritório que tu é sócia, então eles te representam, né? Sim, exatamente. Isso é uma outra questão muito importante, Mai, de ser levada em consideração. Eu tenho um canal no YouTube, gente, que Mai até falou no início que a gente gravou uma entrevista, tem dois vídeos com uma entrevista, inclusive o vídeo que nós gravamos foi incrível, assistam, é no Jurídico em Pauta, e tem vídeos meus no dela, mas é no Jurídico em Pauta lá no YouTube, e eu falo sobre a importância de parcerias, Mai, para a advocacia digital. Quando a gente quer realmente ter mobilidade, inevitavelmente alguns atos vão precisar ser cumpridos de forma presencial. Em que pese estejamos agora diante de um cenário em que a pandemia nos trouxe aí algumas possibilidades de maneira mais predominante de audiências digitais, informatização dos cartórios. É óbvio que isso tudo é uma transição. Nós não temos um cenário definido, mas o que nós estamos percebendo é uma receptividade da classe jurídica como um todo entender a aceitar essas ferramentas no seu dia a dia profissional. Mas, antes da pandemia, obviamente, acontecer, existiam atos que, inevitavelmente, tinham que ocorrer presencialmente, como uma audiência, como alguma diligência daquele processo, minha gente, que está emperrado e que só uma barriga encostada no balcão uma tarde inteira fará ele andar. Então, a gente precisa de alguns parceiros. Por exemplo, como a gente hoje trabalha no escritório, Mai, com vistos e requerimento de ordem dos advogados, a gente tem um público muito grande no Rio Grande do Sul, a gente tem um público muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. A gente precisa de parceiros nesses locais, porque alguns atos precisarão ser cumpridos de forma presencial, e para isso você precisa ter extensões da sua figura. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem parceiros no Porto, porque atende já mais a região norte do país. Eu cubro a região daqui de Lisboa. Então, é importante, para uma advocacia digital bem-sucedida, firmar boas parcerias. E você, puxando o gatilho que você mencionou, um dos modelos que eu disponibilizo na mentoria é exatamente o modelo de contrato de parceria. Porque é importante a gente saber como definir as regras da parceria para que ela seja bem sucedida, inclusive do ponto de vista objetivo, delimitar o que é de direito e de obrigação de cada um dos parceiros. Então, hoje a gente tem parceiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganada, em Fortaleza. Então, e Salvador, obviamente, que é a sede do escritório. Então, a gente precisa de parceiros, sim, para operacionalizar uma advocacia digital realmente que flua bem. Antes de nós irmos para a última pergunta, que eu acho que é um assunto que todo mundo gosta, que é sobre presença digital, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A live ficará salva. Vamos ver se o Instagram vai permitir, né? O Instagram está testando aí uma nova funcionalidade de baixar live para o IGTV, deixar salva a live no IGTV, então já estão testando isso no Brasil. Não sei se aqui na Polônia já está em funcionamento, porque isso começou agora no final da semana passada, tá? E eu não fiz nenhuma live no final da semana passada. Vou tentar deixar salvo. Tem uma mensagem aqui da Renata Santos. Soube que não tem muitas demandas previdenciárias em Portugal, porque, diferentemente do Brasil, não há tantos indeferimentos. Tu tem alguma informação? Previdenciária era uma área que eu já não atuava diretamente no Brasil, e em Portugal eu não tenho realmente contatos diretos com a segurança social, que é a área previdenciária aqui. O trabalho que a gente organiza aqui no escritório especificamente é para aquisição do número de segurança social, que é um dos passos que tem que ser cumpridos para a regularidade de estrangeiros aqui. Então, eu realmente não teria como lhe afirmar essa pergunta, se isso realmente é verdade, mas olhando de fora, como uma observadora, eu acho que há demanda sim, viu, Renata? Eu ouço os advogados comentando com relação acerca de morosidade, pareceres que não são, que não atendem à necessidade direta do cliente.
Eu acho que é um segmento que teria mercado, sim. E uma outra questão que a gente atende aqui no escritório também é com relação a palavra me faltou, mas é para dispensar os empresários que já recolhem impostos no Brasil de recolherem aqui para que não incorra em bitributação. É um segmento realmente bem interessante do ponto de vista internacional, por conta de um acordo de reciprocidade. Se você tem recolhimento no Brasil, isso serve tanto para pessoa física quanto jurídica, você não precisa ser tributado na Previdência Social aqui. Então, é uma outra demanda que a gente atende no escritório, Mai. E essa é morosíssima e precisa, sim, estar de perto para poder conseguir o despacho de avaliação. Tá. A doutora Regiane perguntou como fazer sua mentoria. Vou deixar o cupom de desconto Maiara Trombini 10 aqui nos meus stories e vou deixar o link. E no perfil da Anastácia também consta lá na biografia dela, né? Tem todas as informações no site dela, tá? Vou deixar disponível aqui também. Trabalho perfeito, sou ex-aluna da Anastácia, a Ana Paula está falando aqui. O José perguntou o seguinte: tem mestrado, doutorado ou doutoramento para ensinar? A doutora Anastácia faz mestrado, né, Anastácia, em Portugal? Não ouvi a pergunta. Mestrado ou doutoramento, o que mais? Para ensinar. Não fiz mestrado nem doutorado. Eu tinha planejamento de ingressar no mestrado esse ano, mas com a pandemia, para mim vai ser inviável, porque estou operacionalizando a criação de um cowork aqui, e por conta mesmo das questões de ordem financeira, e também a gente tem um cenário aí, do ponto de vista empresarial, ainda não tão definido, não vou dividir os meus focos de atenção. Então, Sim. O mestrado vai ficar postergado para o próximo ano, que é um dos meus objetivos aqui. Como eu não sou professora, né, eu trabalho do ponto de vista de mentora, eu não preciso ter a titulação para poder ministrar o programa de mentoria. Então, eu não ensino para universidades, né, é um curso próprio mesmo. Então, por esse motivo, a titulação nesse caso em específico é dispensável. Totalmente dispensável, viu, José? Eu também tenho cursos online e eu criei minha metodologia, né, dos meus cursos, e esses cursos, eles estão em plataformas brasileiras. Então, universidades, sim, exigem mestrado e doutorado para ensinar, tá? Como nós não trabalhamos em universidade, nós não precisamos. Empreender e se capacitar. Indicam algum app de assinatura digital que possa ajudar nesse período de quarentena? A tua pergunta não ficou clara, Jana. Eu não sei se tu está te referindo a uma plataforma para te criar um produto digital via assinatura. Se for isso, tu pode utilizar a plataforma da Hotmart, tá? Tem lá o programa para te colocar conteúdos por assinatura. Se não for isso, coloca aí de novo a pergunta que a gente responde. Exato. Vamos ver o que mais. Eu tenho pensado muito nisso, pois temos essa facilidade em atuar em qualquer lugar devido aos processos serem eletrônicos. Eu atuo na área previdenciária, tenho menos de 10 processos físicos. A Renata que comentou. Excelente, Renata, que você já tenha essa visão. Quando eu optei, Renata, por mudar de país, os processos digitais existiam, obviamente, já, mas os meus processos no escritório eram predominantemente contenciosos, então eu já estava prospectando clientes para via extrajudicial, mas havia ainda, como eu estava numa fase de transição, uma predominância de contencioso no escritório. Então, assim, eu tive que ralar para poder realmente manter a minha carteira de clientes, manter a entrada de processos, manter o elo de confiança com esse público. Então, se você já tem essa visão e já percebe que a sua área já tem essa receptividade, então, assim, excelente, excelente. Tá, eu tenho outra pergunta aqui do José. Fez alguma especialização em Portugal para atuar na advocacia e qual? A Ana falou no início que tem um acordo, né, entre Brasil e Portugal. Explica de novo aí, Ana, talvez ele não tenha. José, essa questão é bem bacana. Para que a gente possa atuar aqui em Portugal, não é necessário que nós advogados brasileiros, né, nos submetamos a qualquer tipo de exame, por exemplo, ordem dos advogados ou qualquer prova.
O acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal autoriza que os advogados brasileiros, desde que cumpram os requisitos administrativos e objetivos elencados no edital, cumpra, pague as taxas, você aguarda o prazo para poder ter a sua cédula concedida, a não ser que haja algum erro documental. E aí, já abrangendo talvez um pouco mais a sua pergunta, eu não fiz nenhum curso específico para poder aprender as questões de ordem de direito material aqui, como, por exemplo, de pós-graduação. Mas eu fiz muitos cursos de formação prático-profissional junto à Ordem dos Advogados aqui. E também comprei muitos manuais e estudei com base em todos eles, né? A principal... Posso levantar aqui, Mai, um segundo para mostrar? Sim. A principal editora que eu compro livros, José, é a Almedina. Então, eu comprei muitos materiais, aqui são os livros que me acompanham assim de cabeceira normalmente, para poder eu estudar acerca do direito material de família e sucessões aqui. Então, fica essa informação valorosíssima, não precisa fazer nenhuma prova. E para que você esteja apto para atuar na sua área, eu sugiro fazer as formações que a Ordem dos Advogados oferece para os advogados inscritos e os manuais da Almedina, que também auxiliam muito. Aí são as noites de estudo. Tem uma outra pergunta aqui da Regiane, então, uma pós em advocacia extrajudicial seria válida? Uma pós em advocacia extrajudicial. Eu não conheço pós que enverede especificamente para esse tema. Já deve haver, com certeza, Regiane, e eu acho que se estiver sendo coordenada por professores que tenham, de fato, gabarito para tanto, eu acho que vale bastante a pena, porque eu acredito que o conteúdo programático dessa pós, né, supondo totalmente, venha a abranger todos os temas que são demandados pela via extrajudicial nas mais diversas áreas. Então, eu acho que seria interessante, sim. Eu acho que a moça estava falando sobre assinatura digital. Acho que é assinatura digital, porque outra comentou ali. Eu não sei agora de cabeça, mas tem vários softwares para gerar assinatura digital. Não sei se tu utiliza algum, Ana. Não utilizo nenhum. Inclusive, eu vou precisar me adaptar, porque o cartório de notas que eu trabalho em Salvador, ele agora está, enfim, focando nesses segmentos, digitalizando seus recursos, e eu vou precisar me familiarizar com essa ferramenta. Mas como eu tenho o meu token, que é através dele que eu peticiono no Brasil, nos tribunais, então, assim, seria a minha assinatura digital, assim, digamos. Sim. Mas com relação a aplicações e algo do tipo, não. Ah, tem a Safe Web, agora eu me lembrei. Inclusive, eu fui em Portugal justamente para fazer isso. Lembra? Eu fiz um certificado. Pronto, a minha pela CertSign. Um certificado digital. Deem uma olhadinha daí no site da Safe Web, que eu acho que lá tem daí assinatura digital também. Então, a Maria comentou aqui, mas só uma coisa, que ela faz uma pós-graduação nesse segmento de advocacia extrajudicial. Maria, se você puder comentar depois aqui, por favor, a instituição, eu me interessei. Acho que tá ali, ó, Arispe. Não, Arispe eu acho que é a empresa de certificação. Ela botou algumas aqui, ó. Token, enfim. Se ela puder comentar, eu agradeço. Tá. Então aí a nossa última pergunta da live aqui que nós separamos, né? O que você indica para ampliar a visibilidade internacional? Uma presença digital estratégica. Eu falo muito, muito sobre isso, Mai. A gente não tem como trabalhar internacionalmente sem estar na internet. Agora, é importante estarmos atentos à seguinte questão: não era estar na internet de qualquer forma. Quando a gente foi apresentado, a nossa geração de maneira geral e a geração anterior a gente, obviamente, eles foram apresentados à internet como uma forma, um instrumento de lazer natural, entretenimento, de forma predominante. E essa visão da internet é uma visão completamente ultrapassada, mas que ainda existe. Então, a gente precisa começar a pensar no momento de expandir a nossa carreira, seja para outro país, como eu falei, para o município, para o outro estado, ter uma presença digital estratégica, porque ela consegue distanciar, diminuir as distâncias, viabilizar a difusão do seu nome para mais pessoas, né, de forma bem condizente com a proposta profissional que você busca
passar. E aí, o que eu chamo mais atenção, gente, é a seguinte: eu vou abrir uma conta no Instagram agora, que eu terminei essa live e eu achei muito bom. E aí me convenceu que eu tenho que ter uma conta no Instagram. Não basta só uma conta no Instagram, gente. É preciso ter um conteúdo estruturado para o seu público. É preciso ter uma comunicação que realmente traga na conversão. É preciso estar atento aos limites éticos profissionais que a nossa profissão, né, que a nossa classe tem que cumprir. Então, não é simplesmente estar na internet, é estar na internet de maneira estruturada. Eu ensino muito isso no programa, Mai. Você ensina isso no seu curso, a utilizar esse mundo da internet de uma maneira muito mais lógica e organizada. Então, hoje, Desculpa, por caiu meu exemplo, fone aqui. o escritório, após fazer uma análise das eu tenho presença digital voltada para o empreendedorismo jurídico e a minha forma de comunicar no Jurídico em Pauta é completamente diversa de me comunicar no Instagram do meu escritório, para que eu possa, porque são públicos completamente diferentes, o meu foco é completamente diferente, inclusive a minha limitação profissional é completamente diferente. Então é importante que vocês comecem a quebrar a barreira de que o digital é para entretenimento, que o digital não converte, o digital converte sim. A quantidade de contatos profissionais que eu recebo diariamente, de proposta de parceria, cotação de serviços, consultivo, parecer para advogado em início de carreira na área de família e sucessões, nossa senhora, são muitos que eu recebo. Então, é importante trabalhar em cima dessa premissa de uma presença digital que traga de fato que represente a mensagem do seu escritório, num trabalho continuado, com seriedade, e levando, obviamente, conteúdo informativo para o seu cliente, para que a sua autoridade fique consolidada e isso traga prospecção e parcerias para o seu escritório, que é dessa forma que a gente rentabiliza dentro da advocacia. Assim, dessa forma não somente, mas são as principais formas de rentabilizar no escritório. Então, muita atenção à presença digital, ela tem que ser consolidada, né? O programa de mentoria fala isso, o curso da Mai fala isso, e vocês aprendem a ter estratégia. Então, eu diria isso, Mai. Eu tenho 2 cursos, né? O Redes Sociais para Advogados, que você aprende tudo aí sobre o universo das redes sociais, e o Produção de Conteúdo na Advocacia, que é voltado realmente a produzir conteúdo para sites, blogs e redes sociais. Você aprende sobre posicionamento no Google e outros pontos também. É importante o que a Anastácia disse, porque muitos advogados eles começam, né, a inserção nas redes sociais sem uma estratégia definida. Né? Então, antes de você criar um perfil em qualquer rede social, você precisa identificar onde está o seu público-alvo. Né? A gente sabe que a população mais pobre do Brasil, existem pesquisas com números, a população mais pobre do Brasil, a grande parte está no Facebook. Né? Então, se você atende aí direito previdenciário da área rural do estado do Pará, você tem que fortalecer a sua imagem no Facebook. Aí, muitos advogados já saem, vou fazer um perfil no Instagram, mas você não sabe nem se o seu público-alvo está no Instagram. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, completou 17 anos agora, segunda-feira. Né? No LinkedIn, por exemplo, os CEOs, os contratantes de empresas, normalmente eles estão o dia inteiro no LinkedIn, prospectando, fazendo networking. Então, assim, tem que pensar, tem que elaborar a estratégia. E o universo online também não está só nas redes sociais, né, Ana? Não, a criação de mailing qualificado através do mailing dos clientes e dos prospects, né? Aquele mailing que você criou, mas o cliente autorizou o envio de um conteúdo semanal para você manter atualizado aquele cliente, aquele prospect. A gente também tem aí anúncios no próprio Google, né? Alguns estados proíbem a prática, né? Outros não proíbem, então tem que ver de acordo com o seu estado. A gente tem aí blogs não morreram, blogs têm um potencial incrível e um alcance incrível no Google, que é o maior buscador do mundo. Então, assim, o universo do digital é muito grande. YouTube, segundo maior buscador do mundo, vocês não têm noção da visibilidade que o YouTube dá
para o produtor. Eu tenho um canal no YouTube, tem 2.200 pessoas lá. Mas eu já tive muito retorno pelo YouTube, né? Então as pessoas compram meus cursos porque veem meus vídeos. Então, assim, a amplitude da visibilidade é muito grande. Então, eu tenho que entender quem é o grupo de personas, para quem eu vou me comunicar, fazer todo esse estudo e depois identificar quais os melhores canais, né? E a gente ainda tem o podcast, que cresceu 65% no Brasil no último ano, né? Então, assim, tem muitas ferramentas, pessoal. O importante é que vocês estruturem e entendam em quais canais o público de vocês está. Vocês não precisam estar em todas as ferramentas, né? Isso acontece muito. Ah, vou criar perfil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Quem trabalha com marketing como eu tem perfil em todas as redes sociais, tá? Vocês observam aqui no meu Instagram que eu divulgo meus perfis, que eu tenho muito conteúdo distribuído em várias plataformas. Mas isso é normal para quem trabalha com marketing. Agora, na advocacia, tem que estabelecer realmente aí, né? Onde está o seu grupo de pessoas. E outro ponto importante que a Ana também fala na mentoria dela é a questão da segmentação do mercado, né? Você tem que entender o mercado da sua região. Não adianta você querer atender todas as áreas se o mercado da sua região não tem, né? Não tem demanda específica para todas as áreas, né? Então, isso também fala na tua mentoria, né, Ana? Voltou. Eu tô te ouvindo. Só travou a imagem. Travou? Vocês não me Não, ouviram? voltou. Tô lhe ouvindo. Foi só a imagem que Ah, travou. não, Tava lhe já ouvindo. concluí. A semana que vem vou fazer uma live num perfil que eu vou divulgar em breve. Vou falar mais sobre personal branding e marketing de conteúdo. Daí eu divulgo para vocês. Essa é a live da Ana. Já falei demais, né? Tem mais. Não, mas Mai, foi incrível. É importante. Mas sabe por quê? É porque a gente tem muita sintonia nessa. A gente bate muito na tecla com relação a essa questão da estratégia. E eu espero que todos tenham gostado do conteúdo que a gente compartilhou. A gente prepara essas lives com tanto carinho. Tem todo um backstage aí que a gente fica preocupado em levar um conteúdo realmente que incentive vocês, que mostre possibilidades. Essa é a minha grande missão mesmo na advocacia. Do ponto de vista do empreendedorismo jurídico, eu sinto muito prazer em ajudar, em ouvir, em vibrar. Eu fico tão orgulhosa, assim, de ver que mentorandos meus estão aqui, validam o meu trabalho com respeito, porque eu faço com respeito para eles, eu quero que eles cresçam. E não existe fórmula mágica, gente. O que existe é trabalho ordenado. E é isso que eu me proponho a ensinar. É vocês estruturarem as ações de vocês para obterem os resultados em uma direção. Então, estão todos convidados aí para o programa. Eu vi aqui que vocês falaram da Legale. Gostei, vou dar uma olhada, achei interessante. Conheço a instituição. Nunca fiz curso lá, mas conheço a instituição, vou dar uma olhada. Obrigada, meninas. Muito legal. Então, a gente chega ao fim dessa live, né? É sempre um prazer receber a Ana aqui. É bom que as duas falam bastante, então a gente entrega bastante conteúdo, né? Uma gaúcha e uma baiana, quando se encontram. Quando a gente se encontrou no ano passado, foi a mesma coisa. A gente passou o quê? 1h30 juntas, 2 horas, não lembro o total, mas a gente falou tanto. Então é assim, imagina na live. A live é 2 horas falando, ainda bem que o limite é 1 hora, senão vocês vão ficar tontos aqui. Mas que bom que vocês prestigiaram a live foi muito bacana, né? A Ana traz muito conteúdo aí. E como ela disse, para a gente fazer uma live, gente, tem todo um trabalho por trás, né? A gente agenda, a gente libera um espaço na nossa agenda, a gente organiza as perguntas, né? Que é o roteiro, a gente organiza o rosto, faz a maquiagem, tem todo um processo por trás. Então, é importante, né? A valorização e a interação dos seguidores. Sem dúvida. Regiane, eu tô te esperando no programa de mentoria, viu? Será um prazer. Use o cupom da Mai. Usa meu cupom. Vou deixar aqui no Instagram o meu cupom. Ana, muito obrigada pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Foi um prazer te receber aqui. E muito obrigada a todos que assistiram. Tá contigo, Ana. Ah, tá. Eu achei que você tava concluindo. Ficou paradinha assim e eu tava aqui, ó, só. Pra não me interromper. Gente, ó, um beijo. Uma excelente continuação de trabalho para todos vocês. Quem também não estiver trabalhando, só estiver, enfim, planejando, isso é importantíssimo, isso é valorosíssimo. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, dê valor a ele, enalteça,
busque trazer algo de diferente para a sua vida profissional. A gente está focando, obviamente, no profissional. E é isso, obrigada, Mai, você é uma amiga querida, eu estou sempre à disposição, uma parceira, gente, que eu não tenho nem como narrar, sempre, sempre generosa. E é isso, um grande beijo, vamos trabalhar, porque eu tô cheia de coisa para fazer e com certeza vocês também. Beijo. Amei mesmo, achei que foi muito bacana o nosso Foi papo, muito espero que eu legal. tenha ajudado vocês. Muito legal. Um beijo a todos, se cuidem aí no Brasil, por favor, se cuidem em Portugal, Ana. Usem máscara, façam todos os procedimentos, que a coisa é feia, né? Tá grave, não é um vírus comum, não é uma gripezinha, tem que se cuidar. Um abraço a todos, bye, bye. Obrigada, Mai, beijo.